Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre os pacientes que eu atendo aqui no consultório e também entre as pessoas que me acompanham nas redes sociais, que são os edulcorantes, mais conhecidos como adoçantes. Então, se por acaso você tem alguma dúvida sobre os adoçantes, assiste esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vem comigo! Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem cuidar melhor da saúde através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa. Inclusive, eu explico todas essas estratégias no programa O Fim das Doenças, que é um curso 100% online com passo a passo completo para você conseguir tratar e para que você possa prevenir uma série de doenças e de desconfortos como refluxo, gastrite, azia, distensão abdominal, constipação, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, problemas respiratórios como bronquite, rinite, sinusite, insônia e vários outros sintomas de forma natural através da alimentação. Algumas vezes durante o ano eu abro vagas para esse programa. Se você quiser saber mais informações sobre o conteúdo que é disponibilizado e também o que você precisa fazer para tentar disputar uma das vagas, quando eu abrir uma nova turma, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da página do programa O Fim das Doenças para que você possa conferir todas as explicações e para que você também consiga assistir os depoimentos de alunos e pacientes que já seguiram as orientações que eu ensino dentro desse programa. E como eu te falei no início desse vídeo, hoje a gente vai conversar sobre os adoçantes. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o teu like aqui nesse vídeo para que eu consiga entender que esse tipo de conteúdo é um conteúdo interessante para você e também para que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas que têm dúvidas sobre os adoçantes e podem se beneficiar muito com essas informações. Assim eu te ajudo, você me ajuda e juntos nós ajudamos outras pessoas. Combinado? Bom, a primeira informação que eu preciso te passar sobre os adoçantes é a principal função deles, que é substituir o açúcar adoçando alimentos e também outras preparações com uma quantidade menor de calorias. Só que além dessa característica principal de trazer o sabor doce para os alimentos, também existem alguns tipos de adoçantes que são usados para aumentar ou para melhorar a consistência de algumas receitas e preparações culinárias. Os adoçantes são classificados em dois grupos, os naturais e os artificiais. Estévia, xilitol, eritritol, sorbitol, manitol, agave, néctar de coco, açúcar de coco, maltodextrina, mel e melado de cana são os principais adoçantes naturais. Já a sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame, acesulfame-K e também a sucralose são os principais adoçantes artificiais. Explicada essa diferença com relação à classificação, o principal ponto quando a gente fala dos adoçantes é que a maioria das pessoas faz a substituição do açúcar por algum adoçante e acredita fielmente que está fazendo uma excelente troca. Só que durante esse vídeo eu quero te explicar por que essa substituição do açúcar pelo adoçante na verdade, não é uma escolha tão boa quanto ela parece. Mas antes da gente conversar mais especificamente sobre as principais diferenças e as principais características dos adoçantes e também sobre o impacto que eles geram no nosso organismo, eu já vou te falar logo de cara que o ideal mesmo é você não usar nem açúcar nem adoçante. Se você acha que é impossível viver sem açúcar ou sem adoçante, é porque na verdade o teu paladar está sendo muito estimulado por um consumo elevado de alimentos e também bebidas com sabor doce. Para você conseguir melhorar isso, o primeiro passo que você precisa dar é estimular o teu paladar a se adaptar com o sabor natural dos alimentos. As frutas, por exemplo, são alimentos naturais, super nutritivos, que têm o sabor doce na maioria delas, mas que não precisam da adição de açúcar nem de adoçante. Então, você consumir mais frutas, por exemplo, é uma estratégia super eficiente para que você consiga diminuir a necessidade do uso de açúcar ou de adoçantes em alimentos, bebidas e outras preparações. Explicada essa questão sobre como reduzir a vontade de comer alimentos adoçados ou alimentos doces com açúcar e com adoçante, eu quero conversar com você mais especificamente sobre os adoçantes.
Então, a partir de agora, eu vou te passar algumas informações, ou melhor, alguns motivos para você entender por que em muitos casos pode não ser nada interessante você trocar o açúcar por algum tipo de adoçante. O primeiro motivo pelo qual você deve evitar o uso dos adoçantes é que, por mais que eles tenham uma quantidade menor de calorias, eles têm uma maior capacidade de trazer doçura ou de aumentar o sabor doce dos alimentos. Essa maior capacidade de aumentar o sabor doce varia bastante dependendo do tipo de adoçante que você usar. Só que, na grande maioria das vezes, independente do tipo de adoçante que você usar, ela vai ser maior do que a própria capacidade de doçura do açúcar. E aí o que acontece é que quanto mais você usa adoçante no lugar do açúcar, teu paladar fica cada vez mais viciado em um sabor cada vez mais doce. E esse aumento da preferência pelo sabor doce acaba gerando um estímulo no teu cérebro igual ou até mesmo ainda maior do que o estímulo que é gerado quando você come algum alimento ou quando você toma alguma bebida ou alguma preparação que seja adoçada com açúcar. E aí pode ser que você me pergunte: tá, Bruno, mas qual que é o problema disso se o adoçante tem menos calorias do que o açúcar, não é verdade? Vamos lá. O primeiro problema é que quanto mais substâncias ou quanto mais alimentos doces você oferece para o teu organismo, mais vontade de comer doce você sente. E isso vai gerando uma bola de neve, que faz com que seja cada vez mais difícil que você consiga sentir prazer com o sabor natural dos alimentos ou com sabores que são mais contrastantes com o próprio sabor doce, como o azedo e o sabor amargo, por exemplo. Exatamente por causa disso que quem normalmente come muitos alimentos doces não gosta de frutas mais azedas ou de alimentos mais amargos, porque o paladar dessas pessoas não está mais acostumado e não aceita bem esses sabores. Isso acontece porque as nossas papilas gustativas, que ficam distribuídas na nossa língua e fazem a gente sentir a diferença entre cada sabor, têm os mesmos receptores para os sabores doces, azedos e amargos. Então, quanto mais alimentos de um determinado sabor você come, maior vai ser a aceitação desses receptores nas papilas gustativas para esse sabor. E, ao mesmo tempo, maior vai ser a aversão desses receptores para os sabores que são mais contrastantes. E como os adoçantes, na maioria das vezes, têm um sabor mais doce do que o sabor do próprio açúcar, você vai acabar precisando adoçar cada vez mais os alimentos para conseguir sentir esse sabor doce que você acredita que é o ideal para o teu paladar. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Quanto mais adoçante você usa, mais viciado o teu cérebro fica. E aí, maior vai ser a quantidade de adoçante que você vai querer usar para conseguir suprir essa necessidade ou essa demanda pelo sabor doce. Além disso, você também começa a sentir cada vez menos prazer quando você come alimentos com outros sabores que não sejam doces ou que sejam menos doces do que o nível de doçura que o teu paladar está acostumado a achar bom. Por isso que é muito importante que você saiba que quanto mais você estimular o teu paladar com sabor doce, maior vai ser a tua dificuldade em sentir prazer ou em gostar de comer alimentos com outros sabores. Principalmente com relação a sabores que sejam mais contrastantes com o doce, mais ácidos, mais cítricos e mais amargos. Porque, como eu já expliquei, os receptores desses sabores são os mesmos. Então, quanto mais alimentos de um determinado sabor você comer, menor tolerância aos outros sabores você vai ter. Exatamente por causa disso que é super comum que as pessoas que comem muito doce ou que gostam de alimentos mais doces não gostem de alimentos mais amargos ou mais ácidos. Só que o lado positivo é que o contrário também acontece. Se você falar com alguém que já toma café puro sem açúcar e sem adoçante, muito provavelmente essa pessoa vai te responder que não consegue mais beber o café adoçado, porque o sabor do café fica muito diferente e o paladar dela não está mais acostumado. Por isso que é importante que você estimule o teu paladar com o sabor natural dos alimentos e também com sabores que sejam diferentes do doce, ou pelo menos que não sejam tão doces como um alimento ou uma preparação ou uma bebida que seja adoçada com açúcar e com adoçante. Senão o que acontece é que você acaba ficando cada vez mais dependente de açúcar ou de adoçante. Tá gostando dessas dicas? Se sim, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo para me ajudar. Bom, explicadas essas questões, eu quero falar com você mais especificamente sobre os tipos de adoçante para eu te explicar as diferenças principais entre cada um deles. Os adoçantes artificiais como sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame, acesulfame-K e também a sucralose não são nem um pouco interessantes para a tua saúde. Então o ideal mesmo é que você passe bem longe deles. Primeiro porque, como o próprio nome já diz, eles são adoçantes artificiais, ou seja, foram criados pela indústria através de um processo químico. Isso significa que o nosso organismo acaba tendo bastante dificuldade para conseguir metabolizar
as substâncias e os aditivos químicos contidos nesses adoçantes. A sucralose, por exemplo, mesmo sendo artificial, por bastante tempo ela foi considerada um adoçante saudável. Só que hoje em dia já se sabe que ela tem uma grande capacidade de gerar uma alteração na composição da microbiota intestinal. Essa alteração gera um aumento da permeabilidade intestinal. E aí isso é chamado de síndrome do intestino permeável, ou leaky gut em inglês, que é quando a barreira intestinal não consegue formar uma barreira de proteção como ela deveria e acaba permitindo a passagem de várias substâncias que são prejudiciais para a nossa saúde. Isso gera um desequilíbrio em todo o nosso organismo e causa alguns sintomas como alergias, falta de energia e de disposição, crise de ansiedade, constipação, distensão abdominal e até mesmo resistência à insulina e diabetes. Tudo isso acontece porque esse aumento da permeabilidade intestinal estimula uma maior secreção das citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias responsáveis por estimular um aumento da inflamação no organismo. Esse aumento da inflamação, que é gerado pela maior liberação das citocinas pró-inflamatórias, debilita o nosso sistema imunológico e compromete muito o funcionamento de todo o nosso organismo. Além disso, a sucralose é um tipo de adoçante que tem a capacidade de reduzir a captação de iodo pelo nosso organismo. E isso impacta diretamente na função da nossa tireoide, que é a glândula responsável pela secreção de vários hormônios super importantes responsáveis pelo funcionamento de todo o nosso metabolismo. Alguns outros adoçantes artificiais, como a sacarina sódica e o ciclamato de sódio, como o próprio nome já sugere, são adoçantes feitos de sódio. Se eles forem usados com frequência, eles podem estimular um aumento da nossa pressão arterial e trazer complicações mais sérias, principalmente para pessoas que já são hipertensas. E o aspartame, que é um dos adoçantes artificiais mais conhecidos e talvez um dos mais usados e estudados até então, é um dos piores adoçantes de todos, porque ele tem um impacto muito negativo para a nossa saúde. Além de sintomas como desconfortos gastrointestinais, estufamento gástrico, distensão abdominal, diarreia, náusea, tontura, vômito, dores de cabeça e alterações do humor, hoje em dia já se sabe que o uso frequente do aspartame pode causar danos muito significativos para o sistema nervoso central, que estão relacionados a doenças e a condições clínicas como Alzheimer, depressão, déficit de atenção, convulsões, má formação fetal e, em alguns casos, o desenvolvimento de células tumorais. Então, o ideal mesmo é que você passe bem longe do aspartame e também de alimentos, de produtos ou até mesmo de suplementos que têm aspartame na composição dos ingredientes. Por isso que é super importante que você leia a lista de ingredientes sempre que você for comprar algum produto. Se você lê ali na lista que tem aspartame, larga o produto na prateleira e escolhe outro. Tá bom, Bruno, eu já entendi que sucralose, aspartame, acesulfame K, sacarina sódica e ciclamato de sódio são adoçantes artificiais e que eu não devo usar. Mas e os adoçantes naturais? Eles são melhores? Pausa o vídeo e escreve para mim aqui embaixo nos comentários o que você acha. Qual que é o melhor adoçante? Escreve aqui embaixo. Bom, como você já deve imaginar, os adoçantes naturais são menos piores do que os adoçantes artificiais. Exatamente isso que eu te disse. Eles são menos piores, não melhores. Calma que eu já vou te explicar o porquê, mas antes eu quero explicar sobre alguns efeitos que são causados no organismo pelo uso de cada um desses adoçantes. O xilitol, por exemplo, que por bastante tempo foi considerado um dos melhores adoçantes naturais, até hoje a indústria vende ele como um adoçante super saudável, na verdade, não é tão saudável assim. O que acontece é que o xilitol é um adoçante natural que faz parte de um grupo chamado de polióis, assim como eritritol, manitol, sorbitol e o maltitol, que são outros adoçantes naturais. Todos esses adoçantes que pertencem ao grupo dos polióis têm uma característica em comum entre eles de aumentar a fermentação intestinal ou a fermentação no nosso intestino. Por causa desse aumento da fermentação intestinal, o uso frequente desses adoçantes, que fazem parte do grupo dos polióis, acaba gerando um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E esse desequilíbrio causa um aumento da permeabilidade da barreira intestinal e acaba provocando sintomas e desconfortos como dores abdominais, problemas gastrointestinais, gases, constipação, estufamento gástrico, diarreia e vários outros desconfortos que estão relacionados a esse desequilíbrio da microbiota intestinal
que o grupo dos polióis estimula no nosso intestino. Todos esses adoçantes que pertencem ao grupo dos polióis acabam gerando esses desconfortos gastrointestinais, e isso acaba trazendo consequências bem negativas para todo o sistema digestivo. Então, se você é uma pessoa que tem azia, gastrite, cólica, distensão abdominal, constipação, estufamento gástrico ou algum outro desconforto envolvendo a parte gastrointestinal, é muito importante que você evite de usar esses adoçantes e também que você evite produtos que tenham algum desses adoçantes como ingredientes na composição, porque eles podem piorar ainda mais esses sintomas. Mas se mesmo assim, depois de todas as informações que eu passei até aqui, você ainda quiser usar algum adoçante, existem alguns tipos de adoçantes naturais que são menos piores. Eu falo menos piores porque, nutricionalmente falando, não existe nenhum adoçante que seja realmente bom, porque todos eles acabam trazendo alguma consequência ruim para o nosso organismo. Mas, dentre todos os tipos de adoçantes, os menos piores são a estévia e a talmatina, que fazem parte dos adoçantes naturais. A talmatina é um aminoácido e ela realmente é a opção menos pior. O grande problema é que, além dela ser mais cara, também é um tipo de adoçante que é mais difícil de você encontrar à venda nos supermercados. Normalmente, a gente encontra a talmatina na composição de alguns produtos específicos de empresas que têm uma proposta mais clean label, digamos assim. Só que exatamente por causa dessa questão do valor da talmatina ser maior, quase sempre ela vai estar misturada com algum outro adoçante na composição desse produto. Existem algumas empresas que são um pouco mais cuidadosas com relação à qualidade nutricional dos produtos que elas oferecem, e aí boa parte dessas empresas já começou a trocar o xilitol, que como eu já expliquei, gera um desequilíbrio do bioma intestinal, pela talmatina. Só que, por enquanto, ainda são poucas empresas que estão fazendo isso, principalmente pela questão do custo elevado da talmatina, porque como ela é um tipo de adoçante mais caro em comparação aos outros adoçantes naturais, o custo de produção desse produto também acaba ficando maior, e isso não é interessante para as empresas, porque vai impactar diretamente no lucro que elas vão ter e também no valor final que elas vão precisar comercializar esse produto. Você até vai encontrar produtos e suplementos adoçados com talmatina, só que o valor desses produtos, infelizmente, vai ser maior. Então, para ser o mais direto possível com você, o melhor mesmo é evitar ao máximo usar os adoçantes. Mas se mesmo assim você ainda quiser usar algum adoçante, de vez em quando, as duas opções menos piores são a estévia e a talmatina. E aí fica aquela dúvida, né? Será que é melhor usar açúcar ou usar adoçante? O que você acha? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Escreveu? Bom, o melhor mesmo, eu tenho certeza que você já sabe, até porque eu falei várias vezes aqui durante o vídeo, é não usar nem açúcar nem adoçante, mas sim acostumar ou reacostumar o teu paladar a sentir o sabor natural dos alimentos. Isso, com certeza, é o melhor. Só que por mais louco que possa parecer, você usar açúcar em pequenas quantidades pode ser uma opção menos pior do que você usar com frequência alguns adoçantes. Até porque, como os adoçantes são substâncias relativamente novas, digamos assim, não existem muitos estudos relatando as consequências que o uso frequente desses produtos podem trazer para o nosso organismo depois de 20, 30, 40 anos. Então pode ser que, além de todos esses efeitos negativos que a gente já sabe que os adoçantes causam no organismo, ainda existam outros efeitos ainda piores, como no caso do aspartame, por exemplo. No caso específico do aspartame, os pesquisadores conseguiram avaliar o consumo dele por um bom tempo. E aí conseguiram descobrir os inúmeros malefícios que ele pode causar no organismo depois de um certo tempo de utilização. Só que lá no início, quando o aspartame foi criado, ele era vendido como uma opção mais saudável e bem melhor do que o açúcar, mas na verdade não é. Claro que o açúcar também vai gerar um impacto metabólico que é ruim para o nosso organismo, principalmente se você consumir em maiores quantidades. Mas se você consumir em pequenas quantidades, esse impacto vai ser bem menor do que o impacto que é causado pela maioria dos adoçantes. O mais importante é deixar bem claro que quanto menos você usar açúcar ou quanto menos você usar adoçantes, melhor vai ser para você e principalmente para a tua saúde. Entendido? Bom, eu espero de coração que essas informações sobre os adoçantes te ajudem a fazer melhores escolhas, principalmente agora que você entendeu um pouco mais sobre as diferenças e sobre o impacto de cada um deles no nosso organismo. Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida sobre os adoçantes, é só você escrever ela aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. E se você gostou desse vídeo, se essas dicas que eu te passei te ajudaram, por favor, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube divulgue esse conteúdo para outras pessoas e me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de maneira totalmente gratuita aqui para o meu canal. Se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita aqui do canal, clica nesse botão inscrever-se aqui embaixo e também no sininho que tem do lado,
para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Pode ser? Buenas! Para finalizar, caso você queira conversar individualmente comigo, através de uma videochamada, para que eu possa entender todos os teus objetivos, a tua rotina e as tuas necessidades nutricionais e consiga te orientar de uma maneira totalmente personalizada, é só você entrar em contato com a minha equipe através de um link que está aqui na descrição, que a minha secretária vai te passar todas as informações sobre o meu acompanhamento. Para saber informações sobre os meus cursos, e-books e sobre os meus outros programas, eu também vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Esse vídeo aqui sobre adoçantes vai chegando ao final, mas eu vou deixar a sugestão de mais outros 2 vídeos para que você consiga continuar com o teu aprendizado. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço para você, muita saúde para toda a tua família e eu espero que a gente se encontre no meu próximo vídeo. Até mais!